Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma breve reflexão antes de terminar o curso. Quero falar com vocês como pessoa e não como profissional, até se eu como profissional, mas também como pessoa, claro, sempre. Eu saí até daquele meu ambiente de trabalho, tô aqui na minha casa, que é minha casa mesmo, tá? Eu tô filmando aqui, então, inclusive, pode ser que vocês escutem até algum gritinho de criança, ou bater de porta, ou som, porque o pessoal do meu prédio é um pessoal muito animado, tem bastante criança, inclusive tá tendo festa hoje, então, se vocês escutarem, me desculpe, tá? Mas não tem como evitar, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês agora, fazer uma breve reflexão, porém, eu preciso antes que vocês entendam dois conceitos, tá? Eu vou explicar os dois bem rapidamente, eu vou tentar ser o mais resumido, assim, o mais concisa possível para não ficar chato, não ficar, né, senão daqui a pouco vocês desistem de mim aqui, né? Então, eu vou tentar explicar bem rápido pra gente não ficar aqui naquela coisa maçante, tá? Vai ser mais um bate-papo mesmo. Então, vamos lá. O primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é o conceito de estresse, tá? O que acontece com o corpo do animal, nós, quando a gente está em estresse? Lá no nosso organismo surgiu um sinal de alerta, uma coisa que parecia um perigo iminente, né, pra gente. Então lá no cérebro ele vai receber um recado assim: alerta, se prepara cérebro, vamos preparar o corpo porque a gente vai precisar lutar ou correr. Então, o que vai acontecer? Para falar de estresse, a gente não pode esquecer de falar de três estruturinhas muito importantes, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Essas três estruturinhas, elas vão se comunicar entre si, elas vão conversar entre si e elas vão jogar algumas substâncias no organismo que é para ajudar em todo esse mecanismo, né? Então, por exemplo, uma das substâncias que elas vão jogar é a adrenalina. Lembra que a gente falou lá no capítulo de desmaios e óbito que a frequência cardíaca aumentava? Pois então, é por isso, porque ela jogou adrenalina no organismo, que é para a frequência cardíaca aumentar, para poder mandar sangue para os órgãos que a gente vai precisar usar em todo esse mecanismo, né? Inclusive, a respiração nossa vai aumentar também, que é para oxigenar melhor alguns órgãos, né? Então, por exemplo, as nossas pupilas vão ficar mais dilatadas, porque a gente precisa ter uma visão melhor para ver um melhor local de fuga. A gente alguns, como eu tinha comentado, alguns órgãos vão receber mais sangue. Então, por exemplo, os músculos dos nossos membros, né, que a gente usa para correr ou para lutar, né, no nosso caso, mão e tal, vai ficar mais tenso, vai ficar mais contraído. Inclusive, até não sei se vocês já perceberam, quando a gente passa numa situação de estresse muito grande e depois que passa a gente fica com perna bamba, né? Algumas pessoas falam: nossa, eu tô até de perna bamba, a coxa fica contraída, ela chega a ficar até dolorida depois, né? Que é por conta disso que a gente vai precisar, sabe aquela expressão pernas para que te quero? A gente vai precisar delas para correr, né? O que mais? Inclusive o organismo vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, porque inclusive esse organismo precisa estar preparado até mesmo para, se caso houver algum dano, né, nessa luta com o indivíduo, ele precisa estar mais preparado para poder se recuperar rápido. Então vocês entendam, né? O estresse não é uma coisa tão simples assim, é todo um organismo tentando se adaptar àquela situação. De certa forma, o estresse é uma coisa boa, né? Porque se não fosse ele, a gente não conseguiria se livrar de algumas situações, né? Então, ele é uma coisa boa. O que é ruim é o estresse crônico. Na natureza não existe estresse crônico, existe estresse agudo. Por exemplo, a gazela viu um leão. Ela é um estresse agudo, o organismo dela entrou em alerta, ela começou a se preparar e dali vai acontecer essa situação que eu falei, né? O sistema luta-fuga, ou ela luta ou ela foge. Não existe aquele estresse crônico. O leão passa todo dia pra gazela: gazela, vou te pegar. Gazela, você, sei lá eu, né? Gazela, sua maldita, você vai ver, uma hora eu te pego. Isso não existe na natureza, né? Existe aquele estresse agudo. Então, esse é o conceito de estresse, tá? Bem, agora o segundo conceito é como que os cães aprendem a morder, tá? Vocês vão entender por que eu tô usando a expressão aprender. Morder, todo cachorro sabe, ele tem boca, tem dente, ele sabe morder. Porém, ele vai aprender o ato de morder. Por quê? Os cães, eles nos dão sinais de apaziguamento. Então, por exemplo, ele tem uma escala de linguagem corporal que ele vai me dar quando ele está numa situação desconfortável. Ele vai começar com sinais mais brandos, do tipo bocejar,
piscar, virar o rosto, assim, ele não tá gostando daquela situação, ele olha pro lado, ele vai levantar uma pata, vai tentar ficar recolhido, alguns deitam, alguns viram de barriguinha para cima, alguns começam a arfar muito rápido, tá? E assim, você vai me falar assim, mas é normal como bocejar quando ele tá com sono? Sim, quando ele tá relaxadinho com sono, é diferente, diferente do bocejar de quando ele tá desconfortável. Você vai entender isso nas situações, no contexto que estiver acontecendo. Por exemplo, você tá lá na banheira com uma água super quentinha, fazendo uma massagem, o cachorro começa a bocejar e começa a ficar relaxadinho. Aí sim é um bocejo de relaxamento. Ele tá na mesa, ele tá tentando fugir de você, ele tá se esquivando, ele tá mostrando o dentinho, começa a bocejar, aí é uma situação de apaziguamento, é um sinal de apaziguamento. Então ele vai começar a dar esses sinaizinhos, ele vai começar abrando, vai aumentando, ele vai escalonando, até chegar onde? Até chegar a hora que ele começa de fato a rosnar, a mostrar os dentes, né, que ele faz assim, né? E morder, né? Morder é o ápice, assim, é o último do sinal que ele vai falar assim, olha, eu falei, eu demonstrei, você não entendeu, então agora eu vou ter que entrar com força bruta, aí ele vai morder, né? Então, o que acontece algumas vezes? Ele vai dando esses sinais e o tosador vai ignorando. O tosador, o tutor, qualquer um, vai ignorando, até que chega a hora que ele realmente morde. Quando ele mordeu, o que vai acontecer? Vamos supor, você tá lá escovando a pata do cachorro, ele tá... Na hora que... Aí você não parou, o que ele vai fazer? Ele vai abocanhar. Na hora que ele abocanha, você assusta, até mesmo por reflexo, você tira a mão. E aí, geralmente, a pessoa não continua mais, porque ela vai pegar o cachorro e já faz... Aí a pessoa pega e já afasta e sai. Sabe o que o cachorro entende? Ah, é assim que eu me livro dessa situação? Beleza, chá comigo então. Na hora que aí ele foi pra casa, ok, tudo legal. No outro dia que ele voltou no pet, o tosador vai se aproximar da patinha dele, o que ele vai fazer? E já vai abocanhar. Ele não vai tentar apaziguar, ele não vai tentar bocejar, erguer a patinha, piscar. Ele não vai mais perder tempo tentando se comunicar com o tosador, porque ele sabe que ele vai ser ignorado. Pra quê? Então ele vai pegar direto, tá? Para vocês entenderem, assim, um exemplo prático, por exemplo, ó, isso acontece, todo mundo já deve ter visto essa situação. Comigo aconteceu na minha escola. Tinha um menininho que ele apanhava de todo mundo, né? Todo mundo batia nele, chutavam ele, empurravam, faziam o chamado bullying com o garoto. E ele ficava, para, ele se esquivava todo, tadinho, ele ia pro cantinho, cobria o rosto, tentava, né, tentava sair daquela situação, ele falava, para, ele chorava, ele não gostava, e ele era ignorado. Então, um belo dia que ele resolveu revidar, né, então o que ele fez? Ele pegou, o menino veio bater nele, o que ele fez? Ele deu um empurrão no moleque, o moleque caiu no chão, porque ele foi lá e, bateu no moleque. Então, o que começou a acontecer? Nas próximas vezes, porque ele viu que deu certo, nas próximas vezes, quando alguém encheu o saco dele, por mais que não tivesse assim, por mais que a pessoa não quisesse fazer um bullying, ou de repente só chegava, e aí, não sei o que, dava aquele soquinho, o que o menino fazia? Já socava direto a pessoa e empurrava. Resultado, esse menino foi parar na diretoria, e a diretora, e a mãe do menino, das outras crianças, claro que julgaram esse menino como selvagem, como violento, como desequilibrado, destemperado, sim, claro, mas ninguém entendeu o que ele passou lá atrás. Então vocês estão entendendo mais ou menos como acontece isso? O cão é esse menininho que ele tentou de todas as formas se comunicar e ninguém entendeu. E aí o que acontece? Nas outras vezes ele começou a morder direto porque ele já não quer mais aquela situação, tá? Então é mais ou menos assim que o cão aprende a morder. Nós vamos usar esses dois conceitos mais lá pra frente, tá? Vamos lá, o que eu quero conversar com vocês? Vamos pensar aí na situação, o tosador começa a fazer o curso dele, no curso é falado pra ele que ele vai ganhar um rio de dinheiro, que tem muito cachorro, e tem mesmo, tem bastante serviço, tem muito cachorro, ele vai ganhar muito dinheiro, parará. Só que ninguém conta pra ele que ele vai trabalhar na escola de tosa é uma coisa, na hora que ele vai trabalhar de fato num pet shop, o que vai acontecer? Ele vai lidar com vários tipos de cães que estão acostumados, cães que não estão acostumados, cães que já são traumatizados, cães que já vêm com alguma certa agressividade ou agitação pro banho-tosa. Ele vai se deparar com banho-tosa cheio, ele vai se deparar com um patrão que quer que ele faça tudo, não importa se ele não filtra, não importa se o cão é bravo, se o cão
tem algum problema, não importa, ele vai querer que o tosador faça tudo, ele vai se deparar com pressão, ele vai se deparar com um ambiente tenso, com calor, ele vai se deparar com todas essas situações. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, eles não saem preparados psicologicamente para isso. E eu vou falar, eu já passei por isso, muita gente já passou, eu tenho amigos que a gente conversa direto e muitos já passaram por isso, tá? Então, o que acontece? Aí o tosador tá naquela situação por meses e anos, e sabe, aquilo ele mesmo vai sofrendo o estresse crônico que a gente comentou lá atrás, né? E assim, chega uma hora que o tosador ele começa a entrar no estágio de tanto estresse que ele mesmo já começa a não se controlar, a não perceber as próprias atitudes, e é aí que muitas vezes podem acontecer alguns acidentes, tá? De forma nenhuma estou justificando, não é isso, de forma nenhuma, nunca, jamais. Nenhum cão deve sofrer agressão, nunca. Agressão animal é crime, tá? Maus tratos animal é crime, tá? E nunca se deve descontar num animal nada, nenhuma frustração, nenhum estresse, nada. Mas infelizmente é o que acaba acontecendo, tá? Então é por isso que eu bato nessa tecla. Tosador, você tem que estar psicologicamente preparado, que aquilo é uma biologia, é um animal, é um ser que ele não raciocina como nós, tá? Então não tem aquela história assim, ó, o cão me mordeu porque ele é ingrato, porque ele fez de propósito, porque ele me odeia. Não é nada pessoal contra você, tosador. Você lembra que eu falei lá de qual é o mecanismo que o cão aprende a morder? É assim. Ele provavelmente já passou por outros pet shops que provavelmente não respeitaram os limites dele, ele aprendeu a reagir dessa forma, então o que vai acontecer? Ele vai reagir com você da mesma forma. E aí muitas vezes, eu falo por experiência própria, muitas vezes você faz o manejo correto, você faz tudo certinho, tudo, e esse cão ainda continua mordendo. Gente, depois que o cão desenvolveu agressividade, é muito difícil ele regredir no zero, tá? Tem cliente até que chora quando eu falo isso, infelizmente é isso. Quando o cão, eu não conheço nenhum profissional que chegou para mim e falou assim, olha, eu regredi um cão do zero, ele não morde mais. Não, o cão aprendeu a ter esse tipo de agressividade, é um cão que você não vai poder colocar uma criança botar ele perto do rosto de uma criança. É um cachorro que, se for visita na sua casa, a visita vai ter que tomar muito cuidado de tirar ele do sofá, por exemplo. Eu tô falando dos casos do que clientes me contam, tá? Tô usando casos reais mesmo. É um cachorro, por exemplo, que a pessoa tá dormindo, ela empurra com o pé, o cachorro morde o pé dela. É um caso assim, por exemplo, o cachorro tá bem, a pessoa vai tirar ele para fazer alguma coisa, o cachorro morde. A criança encosta para brincar, o cachorro morde, tá? Eu tenho caso de clientes que o cachorro fez um estrago no braço de criancinha de 1, 2, 3 anos. Por isso, porque ele desenvolveu agressividade e agora para tirar é muito complicado. No banho em tosa é a mesma coisa, entendeu? Por mais que você trate ele com o maior amor do mundo, chegar um dia que de repente ele tá bravo por algum motivo, com alguma dor, ou assustado porque teve fogos na noite anterior, porque a casa dele tá em construção, porque foi um parente de uma pessoa que ele não gosta, isso tudo exacerba um pouco a agressividade de alguns cães. Ele pode carregar isso no outro dia pro banho em tosa e pode sim te morder. E não é porque ele é ingrato, ou porque ele tá fazendo para se exibir pro dono, sei lá, né? Ou porque ele tem alguma coisa contra você. Não, os cães não pensam assim. É simplesmente o que ele aprendeu a fazer para se livrar de algumas situações, tá? Então você tem que estar muito preparado para isso, gente. Eu bato nessa tecla, eu falo, alguns profissionais até me xingam em redes sociais, cara, mas eu falo. Você tá fervendo ali, tá com o cão, não tá dando certo, o cão tá muito estressado, você tá muito estressado, você não deve continuar aquele procedimento. De forma nenhuma, não continuem esse procedimento, gente. Coloquem um animalzinho na contenção, lá na acomodação na gaiola, no box, enfim, ou no cercadinho. Coloque ele um pouquinho, vá tomar uma água, tome um café, fala pro seu patrão. Se o patrão vier, não, porque olha, a casa tá cheia, tem um monte de cachorro pra você vai falar pra ele, espera. Eu não estou bem, eu estou estressado, o cão está estressado e nós vamos ter que nos acalmar. Espere um pouco, é melhor eu atrasar o cachorro para entregar para o cliente do que o cliente vir buscar esse cachorro morto, desmaiado, machucado, que seja, entendeu? Aí você fala para ele, você vai ter que arcar com prejuízo depois. Então,
Vamos aguardar, espera um pouquinho, paciência, o tutor vai ter que entender. Se você pegou ele de novo e viu que não tem condições de fazer, não faça, faz o que dá, explica para o tutor. Tutor quis entender? Ótimo. Tutor não quis entender? Paciência, peça para levar em outro lugar. Eu bati muito nessa tecla o curso inteiro, porque vai por mim, gente. Acontece direto. Você joga lá no Google acidentes, morte em banho tosa, vocês vão ver. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para lidar com esse cão. Lembra que nós falamos do estresse lá atrás? Vocês viram que não é frescura. Dentro do cão, ele está sentindo, ele está acontecendo, desculpem, todo aquele processo para ele se livrar daquela situação, tá? O corpo dele está entendendo isso, que é uma situação de perigo. Então, não é frescura, tá? Ele realmente não está bem. Então, gente, onde eu quero chegar com tudo isso? Antes de entrar na profissão, entenda que você vai lidar com vidas, entenda que você vai lidar com um bichinho, um filhinho de alguém, entenda que você vai lidar com, às vezes, a única companhia que um idoso tem, a companhia que uma criança especial ou não tem, né? Essas são pessoas especiais, mas uma criança muito mais especial tenha ou não, ou pode ser nem só essa situação, mas ele é um amor de alguém, né? Eu tenho aqui a minha Lupita. Pita, vem cá com a mamãe, vem aparecer aqui, vem cá. Ela tá ali deitadinha, ela não vai querer vir, mas depois eu vou pegar ela pra vocês verem. É o amor de alguém, é aquele bichinho que às vezes a gente chega em casa estressado, ele vem dar amor pra gente. Não importa, às vezes a gente não tá bem, a gente fala, não, sai, não sei o quê, daqui a pouco o cachorro vem, deita no nosso colo. A gente vê vários casos na internet de cães que salvaram vidas, cães que salvaram seus donos de depressão. Eu conheço pessoas que me falaram, olha, se não fosse o meu cão, sei lá, acho que eu já tinha, ai, Deus me livre, sabe, já tinha acontecido uma coisa ruim comigo. Essa semana, inclusive, eu achei tão bonito, veio numa rede social pra mim um cachorrinho que ele começou a latir na cama e raspar e latir, os donos brigaram com ele achando que ele estava fazendo festa, fazendo bagunça, e ele estava avisando que o nenenzinho estava parando de respirar, tinha parado de respirar no berço. Nossa, olha só, deu tempo de salvar a criança porque o cão avisou. Tem várias histórias, sabe, pessoas que estão caídas e o cachorro late, aí o vizinho arruma a porta e dá tempo de salvar a pessoa. Então vocês imaginam, gente, o que é um cãozinho na vida de alguém, né? Então vocês têm que estarem preparados para lidar com esse bichinho, tá? Não é só um cachorro frescurento, demônio, como vocês gostam de falar, um cachorrinho chato que vai no banho tosa, toma banho e encher seu saco, não. Ele é o primeiro que não queria estar ali, tá? Você tem uma noção, a parte mais afetada é ele. Se ele pudesse, ele não estaria ali, naquela situação, tá? Ele não vai lá só para te infernizar a vida, ele não queria estar ali. Então, vocês entendem que é uma vida, não dá para se descontrolar, não dá para se desequilibrar, não tá gostando dessa situação, não tá gostando dessa profissão, saia, tem outras profissões para você trabalhar, tem muitas, gente, quantas profissões tem? Tem muitas profissões para você trabalhar, tá estressante, não tá bem, sabe, não precisa ficar ali, entenda que você tem que lidar com vidas, então já saia da escola de tosa pensando nisso, eu vou lidar com vidas, tá, eu vou lidar com um ser que ele não raciocina como nós, e eu vou ter que respeitá-lo, eu vou ter sempre que me controlar, tá? Porque infelizmente acontecem muitos acidentes de agressões em banho tosa, ok? E eles não têm culpa, eles são os últimos que queriam estar ali, tá? Então vamos pensar, pessoal, vamos colocar a mão na consciência, tá? E eu falei durante o curso, eu vou falar de novo quantas vezes precisar. Fale com seu patrão, tá? Olha, não dá, não tô aguentando, essa situação para mim tá impraticável. Se você for, como é o meu caso, né, que eu sou um patrão de mim mesmo, porque eu trabalho para mim, se você for do seu mesmo patrão e funcionário de você mesmo, dê-se um tempo, senta, analisa o que dá para mudar, o que tá errado, o que não dá. Eu tive que fazer isso na minha vida, gente, tá? Teve uma época que eu tava trabalhando muito, um fluxo muito alto de cães, um preço muito baixo, lidando com clientes que não me valorizavam, com clientes que só me sugavam energia. Teve uma hora que eu tive que parar, tive que sentar e falar, não, vamos arrumar, tá? Vamos arrumar isso tudo que está acontecendo. Eu, graças a Deus, sempre tive o apoio dos meus pais, que são veterinários, então eu lido com isso desde pequeno, então eu sei lidar com bichos. Então por isso que eu sempre tive
o controle certo para lidar com animais, sabe? Certo? Eu nunca explodi com animais por causa disso, porque eu sempre tive essa preparação psicológica, tá? E desde pequenininho eu lido, então eu sei como é que funciona o pensamento, assim, o comportamento, o pensamento, o mecanismo dos animais. Então, para mim foi fácil, né? Mas eu vivia estressada, sabe? Assim, pra mim não tava legal, eu vivia cansada, eu tava começando a deixar minha família chateada, então eu parei, eu qualifiquei melhor o meu serviço, tá? Eu fui atrás de técnicas novas, de técnicas modernas, de materiais melhores, do low stress. Eu já meio que trabalhava com low stress, mas as técnicas em si, né? Então eu fui atrás disso, então eu meio que elitizei mais o meu serviço. Então o que eu fiz? Também não dá para eu cobrar a mesma coisa que os outros profissionais, porque eles não têm anterior, eu estava acima da média, né? Modéstia à parte, desculpem eu falar assim, mas então não tem como você cobrar, né? Então o que acontece hoje com o mercado? O mercado inflou muito, né? O mercado inflou muito. Hoje gira muita grana nesse mercado. Então, se atende muito por quantidade, fluxo, né? E muitas vezes se esquece do bem-estar dos animais e do próprio tosador. Não tem como ter um ambiente bom, uma vibração boa, uma energia boa no ambiente que está todo mundo estressado, aquele semi-inferno, sabe, aquele calor infernal, cães estressados, agitados, tosador, não tem como. O cliente é até chato, o cliente chega por fora, vê aquilo, para ele é até ruim. Eu não levaria meu cachorro num lugar que eu chego, o tosador tá enfesado, que eu vejo que ele tá com uma respiração, a gente vê pelo corpo, o cachorro gritando, querendo fugir na mesa, o tosador catando o cachorro de volta. É feio, é um trabalho feio isso, sabe? É um trabalho, não sei, sabe? Não é legal. Então não tem como ter uma boa energia nesses locais. Então, por que tá acontecendo muito com o mercado pet hoje? Trabalhando por quantidade, preço baixo. Gente, a gente tem que se valorizar. Eu vejo no grupo de tutores, a gente teve até uma discussão essa semana por causa disso. A gente tem que se valorizar, tá? Tinham tutores falando assim, ai, nossa, mas uma tosa tesoura tá quase o preço do meu cabelo. E aí? Sim, tá quase o preço do cabelo se não tiver mais. Por que não? E por que não pode estar o preço do seu cabelo? O cachorro não é seu filhinho? O cachorro não é uma coisa importante para você? Então valorize. O tutor tem que valorizar o tosador, sim. Sabe? É que nem eu falei, o cabeleireiro, a pessoa geralmente vai de vontade própria, ela não morde o cabeleireiro, ela não passa nenhum tipo de zoonose pro cabeleireiro, ela não passa parasitas pro cabeleireiro, ela não vai com o cabelo tudo embaraçado, ela não faz cocô na mesa do cabeleireiro, entendeu? Então, assim, é uma vida que a gente tem que olhar ali, então a gente merece ser bem remunerado para isso. E os tosadores não veem isso, os tutores, os patrões também não veem isso, sabe? Fazem tosadores fazerem 1000 tosas por dia. Esses dias eu vi numa comunidade uma pessoa falar que faz 10 tosas num dia. Gente, é muita coisa. Patrões, não façam isso com seus funcionários, pelo amor de Deus, 10 tosas por dia. É muita coisa. É muito cansativo. Ele tem que fazer, nem sei, um cachorro em 1 hora, se fizer. Pro cachorro é péssimo, pro tosador é péssimo isso, entendeu? Então, existe sim que esse mercado nosso tem que ser gourmetizado, como diz um amigo meu, gourmetizado. Nós temos que realmente trabalhar com melhores situações e sim, cobrar valores mais caros, porque nós merecemos, nós lidamos com vidas, tá? Hoje, a gente não vê, a gente tá vendo cada vez mais locais assim bem agradáveis para tutores esperarem seus cães. O pessoal tá tirando o leve trás, porque o leve trás fica aquela coisa meio mecânica, né? Vai, pega em casa, meio que nem roupa que vai levar para lavanderia para lavar, né? O pessoal tá tirando, até mesmo com o preço da gasolina hoje nem compensa. Então, o pessoal tá removendo o leve trás, o pessoal tá fazendo locais mais agradáveis para os cães, com estrutura melhores para os cães, lugares mais bonitos, né? Muito mais chiques, assim. Apesar que, gente, isso aí não tem nada a ver, tá? O local pode ser lindo o que for, pode ser glamuroso e luxuoso o que for. Se não tiver técnica para lidar com os cães e conhecimento, não adianta nada, tá? Aí é melhor ter um lugar mais simples e funcional, né? O meu local de trabalho não é um lugar muito luxuoso, mas ele é simples e está dentro de todas as normas da vigilância, da prefeitura. Até foi, graças a Deus, muito elogiada já, porque nós fizemos algumas estruturas, as minhas estruturas têm 30 anos, 35 anos mais ou menos, quase 40, vai ter até um pouco mais. Mas ela, assim, é uma estrutura muito boa. Meus box, eles são daqueles, eles são de
de um piso bem antigo, mas ele, como ele tem muito rejunte, o cachorro não escorrega, ele é largo, ele não tem acúmulo de água, que mais? Tá tudo certinho. Então, assim, não precisa ser luxuoso, ele precisa ser funcional, fácil de limpar, tá? E que proporcione bem-estar para você e para os animais, ok? Então, voltando ao que a gente estava falando, que eu acabei até devagando um pouco, mas assim, hoje, onde eu quero chegar? O banho já não é mais lava rápido de cachorro, entendeu? É um lugar que o cão vive uma experiência, entende? As pessoas estão aprendendo a fazer massagem, estão começando a colocar aquelas luzes azul, né? Tem um nome, cromoterapia. Hoje já tem alguns feromônios que a gente coloca no local para o cão ficar mais tranquilo, não é hormônio nem calmante. Eu falei isso durante o curso, é feromônio, que imita o cheiro da mãezinha dele para ele ficar tranquilinho. Então, quer dizer, hoje tá tendo uma preocupação com esse meio. Então não tem por que cobrar mais como era antigamente, entendeu? Você vê pelas manicures hoje, manicure não tem mais, não é mais só uma manicure, ela é uma profissional de estética, né, das mãos, dos pés, ela tem um cantinho muito agradável, aconchegante, ela tem técnicas hoje super avançadas, elas têm unhas que eu nem sei, mas aquelas unhas que colam, né, de gel, para várias situações, esmaltes que duram um mês, entendeu? Então você vê que todos os profissionais estão saindo aí do lugar comum, sabe? Estão saindo da zona de conforto e estão procurando melhorar cada vez mais o mercado. E para isso eles cobram mais. Você vê que hoje existem as esmalterias, né? Não é só mais a manicure, que não desmerecendo, gente, pelo amor de Deus. Todo profissional é importante, tá? Mas estou dizendo assim, para vocês entenderem como elitizar um serviço, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que vendia bolo ali na padaria, que só tinha aquele bolinho ali, chinfrim, coitadinho lá, esquecidinho na padaria ali. Hoje tem as bolerias, né? As docerias, as daneterias, né? Danetes não é mais uma rosquinha de padaria que fica ali largada. Hoje ela tem todo um espaço para ela, né? Toda uma coisa temática. E com os cães é a mesma coisa, tá? É uma experiência, a gente começa a viver experiências em banho tosa. Então é isso, gente, não dá mais para ficar no lava rápido de cachorro, tá? Não dá mais para ficar passando estresse em banho tosa, não dá mais para submeter os cães a estresse. E assim, com a elitização também dos espaços pet, hoje você não vê mais aquele centro estético que trabalha com essas experiências bacanas, legais, fazendo 30 cachorros de uma vez, tá? Você não vê mais isso. Por quê? Porque foi pensado nisso, foi pensado no bem-estar e no conforto pro tosador. Que é para não deixar o tosador exacerbar nos sentimentos dele, né? Ali no estresse dele, que é para ele ter um ambiente gostoso de trabalho, entendem? O tosador, ele precisa disso, sabe? Ele precisa, e agora, independente, se for em qualquer lugar que você esteja trabalhando, tosador, você tem que entender que você tem que estar no controle, tá? Então, pessoal, em suma, onde eu quero chegar com tudo isso? Você tem que ser profissional, você tem que estar preparado para atuar nessa profissão, tá? Você tem que estar preparado para situações diversas e adversas e aversivas, então você vai ter que estar preparado. Então, como que o profissional age? O profissional não perde a cabeça quando o cão está estressado. Ele vai fazer o que eu falei anteriormente. Ele vai colocar o animal no box, vai tomar uma água, vai esperar um pouquinho, vai tentar de novo. Deu, não deu, vai devolver. Patrão e tutor vão ter que entender, tá? Cachorro evacuou na mesa, uma coisa que eu escuto muito. O cachorro acabou de fazer cocô, xixi, foi colocado no box. Aí alguns tutores falam assim, isso eu vejo, viu, gente? Direto em rede social. Ele fez para se vingar de mim. Vocês acreditam? Um filho da mãe, para falar outra coisa, né? Um filho da mãe, eu tinha acabado de tomar banho, eu coloquei no box, ele pisoteou tudo o cocô e o xixi, para me irritar. Não é para te irritar. Lembra que a gente falou lá atrás, no mecanismo de estresse, que o organismo mandava energia, né? Uma demanda maior de sangue para alguns órgãos, para ele se preparar para a luta ou para a fuga? Então, tem outros órgãos que não vão precisar ser usados naquele momento. Então, não precisa o organismo ficar mandando muita energia para eles. Ele tem que economizar energia para mandar para os órgãos que realmente precisam ser usados. Então, por exemplo, sistema reprodutor não precisa de energia, sistema digestivo, ninguém come quando está estressado, come. Se um ladrão vier assaltar uma pessoa, Deus me livre, ela não vai, ela pode estar com um quindim delicioso na mão, ela não vai pegar e continuar comendo, a não ser que ela seja muito tranquila, mas ela não vai, o organismo dela nem vai aceitar, ela tá nervosa, ela vai até dar enjoo nela, né? Ninguém come quando tá numa situação de estresse muito alto.
o sistema urinário, então, excretor. Então, por exemplo, às vezes não, vai haver um relaxamento daqueles órgãos e todo aquele sistema, e o animal às vezes pode evacuar e urinar. E aí ele pisoteia, o que acontece? O tosador fica bravo. O tosador já está pressionado, com um monte de cachorro para entregar, ele está atrasado, o cliente enchendo o saco, ligando no telefone que quer o cachorro dele. O cachorro faz cocô, o cachorro faz xixi, pisoteia, ele tem que lavar de novo, e aquilo vai fervendo, e aquilo vai virando um semi-inferno. Não, calma. Não, ele não fez de propósito, ele não fez para te punir, para te irritar, ou porque ele quer se vingar. Não, é um sistema fisiológico. Aconteceu, mantenha calma, tosador. Pega aquele cão, lave de novo se precisar, mantenha calma, limpe a sujeira dele e relaxe, tá? É o que tem que ser feito. Profissional tem que ser profissional, tem que ter equilíbrio, tem que ter controle. Não trabalhe nessa profissão, não trabalhe com vidas, tá? Não exacerbe, não ferva, não pegue fogo, entendeu? Não. Para tudo, dá um tempo para você, reavalie se aquele local tá legal para você trabalhar. Se você trabalha sozinho, como eu falei, reavalie se está valendo a pena trabalhar assim. Se não tiver, existem outras formas de contornar a situação, tá bem? Então, pessoal, é isso, tá? Ver aí, parar, avaliar, se precisar. A gente precisa de tempos na vida pra gente avaliar algumas coisas, né? É bem que tem um ditado que diz que toda a tristeza dos rios é nunca poder parar. E é mesmo, né? O rio não pode parar pra pensar, a gente pode. Então tem que parar, pensar, avaliar onde que pode ser mudado, dar o melhor da gente sempre. A gente não pode perder pra gente. A gente tem sempre que dar o nosso melhor, sempre. Né, Pita? Né? Leleca, tia Farinha, cuidado, fala tchau ali pra galera.